Olha aí, estamos chegando mais uma vez com o nosso encontro de segunda-feira, Oitimba Podcast. Eu quero aproveitar e mandar um abraço especial para todos que nos acompanham e agradecer a você. Olha, você que está comentando, está curtindo o nosso link, muito obrigado, tá certo? A nossa interação fica muito mais gostosa com a sua participação e a gente agradece a todos os internautas e pede para que você espalhe nosso link, deixe sua mensagem, sua sugestão. Enfim, estamos aqui para levar o melhor para todos os internautas que acompanham o Oitimba Podcast toda segunda-feira a partir das 20 horas. E a gente, claro, agradece a todos de coração, não é isso, meu amigo Silvio Ramon? Ok, Jota, boa noite a todos, né? Aqui o nosso convidado hoje especial, o nosso podcast da sexta edição, nosso grande empresário, professor Reginaldo Mendes. Aqui é um prazer estar com ele para bater um papo e falar um pouco, né, da sua trajetória, do seu empreendimento, um grande empresário que gera emprego, um grande professor, um grande pai, enfim, é um prazer, mais uma vez, o nosso podcast de hoje. Pois é, rapaz. Reginaldo Mendes é o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo. Mais um tibirense, né, para contar a sua história, lição de vida, deixar aqui registrado para que os nossos, né, como eu digo sempre, nossos jovens possam, né, visitar nossa página e, claro, acompanhar um pouco da história das pessoas que ajudam a construir a história do nosso município. Reginaldo, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo. Boa noite, Jota, boa noite, Silvio. É um prazer estar aqui presente agora, fazendo esse momento acontecer. E estou aqui para a gente dialogar e passar um pouco das experiências que tivemos. Pois é, experiência, a gente começa, né, falando aí da sua infância, como é que foi? Você morando na zona rural, vindo para Timbiras, como é que foi essa transição, zona rural, Timbiras, né, trabalho, estudo, enfim, a sua história lá na zona rural, como é que se deu? Olha, Jota, essa transição, como você acabou de falar, da zona rural aqui para a zona urbana, não foi fácil. Primeiro, assim, era um desafio para meu pai, tá? Não tinha casa aqui, foi construir e após a construção dessa casa, que se eu não me engano foram 2 anos para se fazer essa pequena casa, e aí veio outro obstáculo, quem ficaria com a gente, né? E não tinha, e no primeiro momento ele resolveu mandar minha mãe, né, para ficar com a gente, só que aí ele ficava só. E aí, com o passar do tempo, a gente foi ficando sozinho, né? Só os irmãos. E é claro que fomos sempre muito unidos, né? Somos aí 6 irmãos, né? 5 homens e uma mulher. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Lá na zona rural era um desafio. Zona rural é um desafio, né? Não é só, tenho certeza que não foi só para mim e para muita gente. Essa história que eu posso estar contando aqui é a história de muitos brasileiros. O senhor estava lá na zona rural? Não. Quando a gente quando eu iniciei os estudos, já foi aqui na zona urbana. Quando você começou a vir para Timbiras, você já tinha quantos anos? Como é que era o dia a dia lá na zona rural? Questão de sobrevivência mesmo. Na zona rural, é uma coisa, a gente trabalhava. Meu pai sempre colocou para todos ali os irmãos para trabalhar desde pequeno. Não tinha aquela questão, não, era de menor, não pode trabalhar, não. A gente trabalhava lá todo tempo. Eu não posso afirmar aqui com quantos anos a gente foi, que eu acho que foi uma das coisas excelentes que ele fez. Então, a gente fez isso e eu tenho a agradecer por ele ter me colocado nesse barco para andar. A sua família é grande, né? Moram todos aqui em Timbiras. Fale um pouco sobre eles, sua família em modo em geral. Silvio, a minha família ela é sim grande, né? Nós temos, por parte de pai, a gente não conhece a extensão da família. Por parte de mãe são um grupo um pouco maior, porque o meu pai ficou e de certa forma se distanciaram, a família do meu pai com a família da minha mãe. Uns na época mudaram de município e foi se distanciando, e o meu pai permaneceu, tá? Então, mas é uma família grande, tá? Então ele é muito conhecido aqui no município, porque o nome dele é Francisco Mendes, também conhecido como Chico Mendes, tá? Então ele é um pai excelente, batalhador, como minha mãe também
Foi assim, a história deles sempre me comove, porque o jeito que eles tratam, até hoje, né? Até hoje tanto eu acho que essas emoções, quando a gente fala assim, é um pouco natural, né? Mas o jeito que eles tratam sempre, e até hoje, o cuidado é enorme, o cuidado com a gente. Todo dia, na hora que eu piso na casa da minha mãe, meu filho, comeu o quê, né? Então, muito aquele... Pra mãe o filho não cresce, né? Não cresce. Você é o mais velho dos 5? Não, não. O mais velho é o Antônio Mendes, aí depois vem o Manuel, que trabalha comigo, né? Então, aí depois tem Lucimar, Fernando e Elias. É comum hoje a gente ver, né? A mãe é do Maranhão, o pai do Piauí. Os seus pais são todos do Maranhão? Maranhenses, todos. Seus irmãos estão todos em Timbiras? Todos em Timbiras, graças a Deus, todos próximos ali, então eu agradeço muito assim por ter essa família bem próxima, isso é muito bom. Reunião de família é uma festa. Povoado que vocês moravam? Morávamos num povoado por nome São Domingo, né? Esse povoado foi, quando eu me entendi, era dos Alvim, do Catulo Alvim, então passou um período, aí aconteceu a morte do Catulo, né? Assumiu o Zé Maria Alvim, né? Então ex-prefeito daqui, aí todos os timbirenses quase assim da minha idade, é claro, né? Então lembram dessa figura, desse personagem, né? Então tem muitas histórias dele. Então após isso, João Franco assumiu, né? Comprou. Teve um pequeno momento que essa zona rural foi comprado pelo FC Oliveira. Tá? Aí, pouco tempo. Depois foi repassado para o João Franco, depois... Aí a gente já estava um pouco mais aqui. Existia aquela questão lá, mas aqui. Então ficávamos nos dois momentos. Eu tenho uma passagem que eu sempre lembro, recordo, que nesse momento de zona rural com zona urbana. Hoje eu vejo a facilidade de carros, motos, né? Naquela época nem bicicleta. Como é que vocês vinham? Era de jumento a pé? Eu recordo num trecho dessa história que ele vinha correndo de lá, né? Inclusive um amigo nosso vinha de bicicleta e ele vinha correndo a pé, acompanhando a bicicleta. Eu acho que essa história eu não sei, não tenho bem conhecimento. Mas olha, uma coisa, eu lembro que tem um senhor que mora aqui próximo, no bairro daqui, o nome dele até é mais conhecido como José Ferreira. Ele é um senhor hoje já de quase 90 anos. E nós estudávamos aqui em Timbiras. E nas férias, a gente retornava para lá. Era assim, as férias era bem definida naquela época, era julho. Quando dava ali no início de julho, já era férias. Seguia para a zona rural. Isso. Enquanto uns vinham passar as férias na cidade, vocês retornavam para a zona rural. Retornavam para a zona rural. Nós passávamos aquele período de férias lá, né? Aí a gente imaginava um pouco quando era o retorno, porque era aquele momento um pouco, que eu diria até meio que sofrido, porque por várias e várias vezes a gente não tinha o dinheiro para pagar uma passagem de lá. São 18 quilômetros, né? E aí a gente queria de fato vir, mas era difícil. Então saíamos às vezes com esse senhor, ele sempre vinha, né? Então saíamos lá 3 horas da manhã, tá? Então a gente vinha no pé. Quando dava 6 e pouco, a gente estava chegando aqui em Timbiras. Então, é um momento que eu recordo que isso firma a gente, mas é triste. É um momento que eu não... Para você ter uma ideia, Gosta de lembrar, né? Para você ter uma ideia, hoje praticamente todo mundo tem uma moto, né, no interior. O cara não quer vir mais de bicicleta, de pé. É só se for mesmo quando o pneu fura, né? Olha, a gente via... muita gente a pé, a gente olhava naquela época, mas de bicicleta, né? Bicicleta foi um momento aí que foi lá pro auge. E aí, hoje você vai daqui viaja aí 50 quilômetros aí, e são poucas as pessoas que você encontra de bicicleta,
mas não. Só mesmo aqueles que fazem o pedal, né? E o ciclismo aí. Com certeza, né? E de Hoje, pé hoje, é raridade, só paga promessa. hoje é a moto, né, rapaz? A É moto que moto. domina hoje o mercado, né? Agora eu fiz parte um pouco da história do Reginaldo, né? A gente fez o ensino médio aqui, juntos praticamente, né? E aí, Reginaldo fez o ensino médio aqui, depois teve que viajar para procurar emprego fora. Como é que foi essa sua aventura fora de Timbiras, na busca de melhorias? Olha, primeiro, assim, ensino médio, e se eu não estiver enganado, eu acho que a gente também fez o ensino fundamental maior fundamental e junto, médio. né? Então, assim, eram uns momentos bons. Então, assim, era um outro tipo de momento, é claro, né? Bem diferente do que é hoje. Hoje você vê, é tudo bem mais, eu não sei, é evoluído sim, mas É informática, né? Informatizado, tecnologia, mais desenvolvido, né? tira um pouco, né, eu acho, que daquele contatozinho humano, né? Daquela coisa. Cada momento eu acho que é específico para cada. A gente não vai dizer eu queria que determinada época voltasse, não ia ser um caos. Não, eu acredito que não iria fluir, não. Vocês são do tempo da palmatória, não? Não, eu um pouco não mais cheguei, adiante. mas a gente não chegou assim Chegou, pegar esse, mas ainda Mas ainda disciplina ainda. existiu ainda no ensino fundamental menor a questão da palmatória ali, naquela não tão rigorosa como a gente já costumava ouvir falar logo ali nos anos anteriores, era bem difícil, palmatória, caroço de milho, semente de milho para você estar ajoelhado. Não, a gente não foi dessa época, né? Ainda bem, né? Até porque era para os alunos mais desinteressados. Você saiu de Timbiras para Paraupebas, né? Saí. Assim que eu concluí o ensino médio, ainda quando eu cursava o ensino médio, que na época, né, era profissionalizante, era um magistério já, tá? Então, naquela época eu sonhava muito. Então, sempre foi uma das coisas minhas, sonhar, desejar alguma coisa, porque eu acredito que o sonho vem do desejo, né? E aí, assim, eu olhava professor que era funcionário do Estado, ganhava um salário mínimo, e eu sonhava muito com aquilo. No dia que eu conseguir ganhar um salário mínimo, para mim vai ser o pico, Desejo aquele realizado, momento, né? Então, buscava muito. Eu sempre trabalhei, mesmo menino, mas trabalhei para comprar a minha primeira bicicleta. E hoje, lembro que trabalhei até na escola Newton Neves, trabalhei ali de ajudante pedreiro. A gente ficava envergonhado, porque já trabalhando em construção da escola, mas ela já existia. Era só uma reforma, uma ampliação da escola. E aí a gente trabalhando ali, tinha as meninas lá que já estavam ali na escola, e às vezes e nessa época eu já estudava lá. Ficava envergonhado, aquela coisa, mas não, bora. Aí eu já queria, era que o pedreiro me desse a colher para me jogar um pouco de massa para as meninas, o pessoal ver, não, ó, tá sentindo. Resumindo, deu de pedreiro? Aí, ó, eu não me formei, não fiquei profissional como pedreiro, né? Eu trabalhei, botei piso, fiz várias coisas, né? E ali, logo terminando o ensino médio, teve um concurso. Na finalzinho, que a gente terminava o terceiro ano do ensino médio, concurso para o Estado. Professor, 20 vagas, lembro perfeitamente, né? Então, aí na época eu estudava, ainda lembro muito do professor Manuel, que hoje é vereador, Manuelzinho, né? Professor Manuel, tinha o Cláudio Roberto, que é o irmão do João Nilson, né? Tinha esse menino, o Bebeto, era aquela turma ali, né? Alguns tem várias, né? Certo. E naquele último ano da conclusão do ensino médio, houve um concurso. E aí aquele meu sonho parece que já ia se realizar naquele momento. E aí eu
corri, fiz a inscrição, ainda não tinha nem terminado, né? Mas aí fiz a inscrição. E consegui a aprovação. Foram aprovados Manuelzinho, foi aprovado Reginaldo, foi aprovado, não lembro, mas se eu não estiver enganado, foram 3 aprovados nessa época, né? Isso para professor do estado, né? E aí, mas veio a outra coisa, eu fui aprovado, mas não fui classificado, né? Tinha 20 vagas, eu fiquei na 24ª, e aí eu fiquei na suplência, aguardando. Teve professores que também passaram após, ficaram depois de mim, mas como já trabalhava, eles assumiram, tá? E eu não assumi nessa época, fiquei na suplência. E lembro da Ana Regina, a professora Ana Regina, tinha ficado na suplência, só que ela assumiu, né? Ela assumiu. Aí naquele momento, eu decidi ir para viajar. Aí foi a época que eu fui para Parauapebas, Pará, e trabalhei um período, e assim, não era serviço muito fácil, mas eu fui, sabe aquelas pessoas abençoadas? Aí, então, assim, em momento algum eu fiquei sem trabalho, fui disposto a trabalhar, tá? Então, essa história que eu conto, né? Eu saí. Então, praticamente, num dia que eu cheguei, saí para a casa de um primo que eu não conhecia. Então, quando eu cheguei lá, já foi, antes, praticamente, quase de chegar na casa dele, bem vizinho, eu já encostei numa construção, né? E já fui pedindo um serviço, ó. Olha a coisa, né? Esse serviço que você pediu foi como ajudante, como pedreiro? Ajudante de pedreiro, né? Ajudante de pedreiro. Mas não me deram serviço de ajudante de pedreiro, me deram como pedreiro, para me botar um piso. Já tinha uma experiência, né? Eu já tinha experiência, me deram como botar o piso, e graças a Deus eu tive sucesso, porque eu não vi, apesar de não o profissional de carteira, mas eu não vi os defeitos, né? Não sei se apareceram depois, mas eu não vi, não. Então, assim, depois fui convidado por várias outras, passei ali naquele período 15 dias. 15 dias trabalhando diretamente. Ao todo, você passou quantos anos em Parauapebas trabalhando? 3 anos. 3 anos? 15 dias foram os dias já estava casado ou sem emprego, tá? Com 15 dias eu consegui um emprego. Então, aí de lá, não era casado. Eu não era casado, aí eu fiquei. Uma experiência boa em Parauapebas? Foram. Não muito fácil, mas foram boas. Fiz bastante amizade. Então eu agradeço muito, assim, porque eu encontrei pessoas. Eu não fui também. Assim, eu fui para trabalhar, fui para respeitar. E assim, na empresa em que eu trabalhei, né, só trabalhei em uma empresa, e não mudei em momento algum de empresa, mas aí, assim, fui muito bem aceito. Aí, Reginaldo, e por que você não está num cargo de alto escalão? A empresa era grande, como é? A empresa é grande, empresa multinacional, então tem serviço em vários países, tá? Então, assim, mas é um degrau, né? Aquela coisa. E fui, olha, entrei como ajudante, trabalhava em mina de ferro, entrei como ajudante numa mina, que era uns trabalhos, assim, muito difíceis. Nós trabalhávamos turnos de 12 horas, mas às vezes passava de 12 horas, eu acordava 4h30 da manhã. 4h30, e aí pegava o ônibus, né, da empresa mesmo, e aí quando dava 6 horas, nós estávamos no serviço. O nosso café era ali, no intervalo de 5h50 para 6 horas, a gente tomava o café lá na mina de ferro de Carajás, que hoje isso não acontece mais. A Vale do Rio Doce hoje, ela não permite que isso aconteça, mas na minha época era assim. Trabalhei na mina de ferro por um período bem longo, na verdade chegou a anos, né? Eu trabalhando naquela mina de ferro, e depois daquela mina de ferro, fui convidado para ir para Belo Horizonte, aí
De Belo Horizonte fui até uma cidade chamada Itabira, aí trabalhei lá 3 meses, aí vim para Carajás novamente, cheguei em Carajás, me transferiram para um laboratório de análise, pesquisa mineral, né? Então trabalhei ali também um período, não recordo quanto tempo. Aí, após esse momento, aí me transferiram para o escritório da empresa. Eu já trabalhava no escritório da empresa, num local também em Carajás, mas num local chamado Igarapé, Bahia. Era uma mina de ouro. Eu fiquei apaixonado para ver se eu achava um pedacinho de ouro, alguma coisa. Chegou a achar não, né? Não achei. Mas, olha, antes de encerrar essa passagemzinha aí, uma coisa que eu não esqueço, que é muito bom, apesar desse sofrimento, dessas amizades que a gente fez lá, porque o turno era muito longo, né? Então, assim, mas eu criei amizade. Eu lembro que o engenheiro que trabalhava comigo, que era o meu chefe, ele hoje ele já é até aposentado, mas ele assumiu até a direção da própria empresa, não ficou só em Carajás, não. Ele assumiu que tem hora que eu digo, olha, se eu tivesse ficado com ele, eu estava lá na direção da empresa também. Tá? O futuro a gente não pode afirmar nada, né? O futuro é uma coisa assim que só a Deus pertence. A gente está aqui para nós fazer a nossa parte e ver se a gente consegue realizar os nossos sonhos, ideais e desejos. Mas ele me disse uma coisa assim, eu fui pedir para sair. Eu digo, era João Luiz o nome dele, né? Eu estou, nesse momento aqui, quando eu cheguei no escritório, aí fui falar com ele, eu estou querendo que você me mande embora. Por quê? Porque se mandasse embora, geralmente quem é funcionário sabe disso. Quando a empresa manda embora, ela vai pagar ali os 40% de FGTS. Tá? Então a gente sai com um pouquinho a mais. Tá? Então a gente pode, às vezes, sacar o seguro-desemprego. Não é tão. Eu digo para você o seguinte, isso não é legal. Não é a empresa que faz isso, mas não é uma coisa legal. Mas lá ele, na época, para me ajudar, ele disse, Reginaldo, vou te mandar embora. Eu sei que eu estou te mandando embora, que daqui a 6 meses você vai estar aqui de novo, pedindo para trabalhar. E eu agradeci muito. Naquele momento eu me retirei da empresa e volto para Timbiras. Mas não voltou mais para lá? Não voltei para passear. Tá? Então... não tive mais contato com esse engenheiro também. A gente, nesse caso aqui, eu perdi até o contato dele. Várias outras pessoas a gente tivemos contato. Mas aqui em Timbiras, aí a gente está até hoje. Depois dessa passagem, dessa história bonita lá, né, de conquistas, né, sofrimentos também, claro, fora de Timbiras. Você voltou para Timbiras, hoje você é professor concursado, prestou a faculdade. Como é que foi esse processo? Pois é, Jota, após esse momento, aí que eu retornei para Timbiras, a família fica sempre muito alegre, né? Ficou feliz por eu estar de volta. E, na época, a minha família já tinha um pequeno comércio, de aproximadamente 9 metros quadrados, não era mais que isso. E se perguntar, era tudo cheinho? As prateleiras, não era. Então, naquela época, já existia um comércio. Isso em 97, no ano de 1997, aí eu retorno e passo ali alguns, um mês, 2 meses, não sei, e não posso afirmar bem aqui. E aí a família mesmo não queria que eu voltasse, mas eu já estava disposto a voltar, ia bater na porta lá da empresa lá novamente, né? Aí eu cheguei a dizer, olha, aí minha mãe sempre foi a mais emotiva, não, meu filho, eu quero que fique e tal. E aí eu acho que eu até me aproveitei um pouco daquela situação, porque a família em si, ela já tinha aquele comércio, né? E aí eu disse, olha, eu fico, mas se eu tiver alguma coisa para fazer E assim, se vocês quiserem me vender, se os irmãos concordarem em vender o comércio, porque era da família, era dos irmãos, tá? O meu pai ainda morava na zona rural, né? E aí, aos irmãos, por unanimidade.
todo mundo passou ali, todo mundo não, dando a gente vende e tal. Não, eu não tinha muito dinheiro. Naquela época que eu cheguei aqui com R$ 3.800, era esse valor. Como se fosse o que hoje? Eu não sei nem dizer. Eu não sei nem dizer. Eu não sei nem dizer, mas eu sei Vamos que. Vamos botar uns 50 mil, né? Mais ou menos. Era não. Mais? Não dava isso não. Não, né? Dava não. Eu acredito não. Aí naquela época eu pego esses. Aí todo mundo concordou, eu fui lá, peguei, né? Eu lembro que com o dinheiro que eu paguei para cada irmão, né? Aí eu comprei mais algumas coisas, eu gastei R$ 1.800, mais ou menos. 1.800, se eu não estiver enganado. Não tenho exatidão, não posso dar números exatos, porque não tá. Número exato é quando a gente registra tudo, todo aqui no papel, e hoje. Isso é exatidão. Mas é 99% de certeza o que eu estou colocando aqui. Então, aí fiquei, né, no primeiro. Aí eu comecei já a trabalhar com venda e aí caçando estratégia para fazer isso. E aí, em primeiro momento, praticamente, eu perdi muito desses 1.800. Porque eu digo uma coisa para você, essa questão de venda, às vezes é um pouquinho delicado. Principalmente no interior, que a gente, nessa época, trabalhava com caderninho, só com a base da amizade. E aí, muitas das pessoas não vê a amizade que a gente deposita. E aí, mas graças a Deus a gente superou. Era o velho fiado? Era assim. Silvio, era desse jeito. Então daí surgiu, né, esse pequeno empreendimento aqui em Timbiras, quando você veio de Paraupebas, né? Esse pequeno empreendimento que se alargou, né, Jota? Se tornou grande, né, rapaz? Grande. Hoje é uma grande rede, né? O Grupo Mendes, né? Hoje são 25 anos, gerando empregos. Mas antes dessa evolução, aí você passou a trabalhar como professor também? Não. Foi, no mesmo ano. Mesmo ano que chegou de Então, assim, bênçãos, né? Assim, após esses desafios que a gente teve, olha, minha mãe, até um dia conversando com ela diz: meu filho, eu sei que você fala muito das vitórias que você teve, que você tem, mas assim, eu só quero dizer uma coisa: todas essas vitórias foi uma luta, uma batalha muito grande, e bem atrás um pouquinho tinha uma dificuldade. E assim a gente superou. Nesse mesmo ano, que isso no ano de 1997, né? Eu cheguei aqui em maio então, nesse mesmo ano surgiu o concurso aqui no município, na rede municipal. E olha, aí eu já estava com o empreendimento, né? Já tinha pensado no empreendimento e tal, já tinha negociado com os irmãos, e aí surge esse concurso. Fiz, tá? E consegui a aprovação, e daí aí eu fui atuar já como professor concursado no município. Lembro na época o professor Itandê, trabalhava na escola Alberto Abdala, e já me convidou de cara. Na hora que eu passei no concurso do município, ele já convidou para fazer parte do quadro. A Casa Mendes é de sua prioridade. Hoje talvez o maior ramo varejista de Timbiras. Como tudo isso aconteceu? Olha, se não tem eu acho que uma fórmula mágica para mim dizer, mas com certeza eu quero dizer uma coisa, né? Existe a ideia, todos, né? Então, quando se vê qualquer empreendimento hoje, alguém idealizou. E a partir dessa idealização, aí vem aquela outra parte, ele pôs em prática. E eu sempre acreditei em tudo que faço. E foi muito difícil, né? Comecei uma venda num local que eu diria na época não era adequado. Por quê? Porque assim, todos os empresários, quando vão criar ali a sua empresa, eles pensam muito na questão de localização.
E eu, naquela época, eu pensei no local que eu tinha, não na melhor localização. Central ali, da parte do comércio de Timbira, né? Não foi isso que aconteceu. Então, os desafios começaram ali. Começaram por quê? Por eu estar criando um empreendimento fora da zona de mercado. Era um pouco assim, né? Então, assim, apostei muito em mim. É claro que após esse meu primeiro momento, a gente passou a convidar pessoas que até hoje tem gente que desde o início junto com a gente. Então, mas o início foi assim, foi eu comprando dos irmãos o pequeno comércio que eles tinham, dali colocando para girar. Eu lembro que naquele momento que eu iniciei, praticamente eu não tinha lucro. Trabalhava, né, naquela coisa e queria de alguma forma chamar a atenção, o lucro era pequeno, mas ficava até 8 horas da noite, 9 horas da noite. Tem um personagem nesse meu momento que é bem conhecido aqui. O nome dele é Batista, né? João Batista, né? Então, muito conhecido. E ele, assim, ele gostava de tomar cunhaque, né? Bebida, né? de alcatrão, né? Com limão, né? Isso, ele gostava de tomar. E ele ia lá para esse meu espaço de 9 metros quadrados, ia para lá, a gente ficava conversando, dava 6, dava 7, 8 horas, 9 horas, tinha vezes que ele ficava até 10 horas lá. Isso aconteceu muitas vezes. Mas não perdeu o cliente, né? Ficava lá com ele tudo. E da Casa Mendes vieram aí o Grupo Mendes, né? Temos a Mendes Construção, gerando empregos para os timbirenses. E também tem empreendimento em Codó, né, Mendes? Olha, é assim, após a Casa Mendes, aí a gente, um dos sonhos, depois da Casa Mendes criada, foi fazer ampliação. Então a gente fez essa ampliação, né? Então, aí eu já tinha, na própria Casa Mendes, hoje no supermercado, a gente tinha uma segunda linha que era a construção. Então, era agregado com o supermercado, tinha aquela parte de construção. Só que não dá muito certo, tá? Mas, naquele momento, vinha dando certo e as pessoas passaram a procurar. E aí, não, vamos separar. Vamos colocar o seguinte, o pessoal estão querendo construir e nós não temos um espaço adequado, aí a gente já iniciou a construção, que hoje é a CM, né, que é mais conhecida como Casa Mendes Construções, é só uma continuação aí do nome, né? Então aí nós colocamos lá e foi bem aceito, bem aprovado. Hoje também não me arrependo. Depois a gente da CM Construções tivemos aí, a gente já pensou em um outro espaço, agora já saindo lá do bairro para o centro. E aí foi o momento que a gente inaugurou o Timbira Supermercado. É uma filial, né? É uma filial. Na verdade, ela é empresa, tipo, não é uma oficialmente filial, ela é uma segunda empresa, tá? Ela é uma segunda empresa, tá? Mas do grupo, né? Faz parte do grupo, os sócios são do grupo, né? Ou seja, eu e minha esposa, os sócios da empresa, tá? E o Mendes hoje tem 25 anos? Tem 25. 25 anos. Uhum. Completou agora e fez uma grande festa. Exatamente. Eu te pergunto, ainda há espaço para mais um empreendimento? O que o Timbirense pode esperar ainda do Grupo Mendes? Olha, gente, sonho, tá? A gente não pode afirmar, mas tudo indica que num espaço muito curto mesmo, a gente já vai estar aí com um novo empreendimento, gerando um emprego a mais, tá? Então, isso é coisa já
muito certo. Mas, assim, eu costumo dizer que futuro é futuro. Mas as nossas previsões, o que a gente já tem já planejado, é para isso acontecer muito breve. Né? Coisa de muito tempo não. Mas não pode adiantar aqui para nós? Vai ser o ramo desse novo empreendimento? Já tem um gás, né? O gás já tem um gás. Nós temos. É assim, ó. A gente começou com supermercado. A gente começou com supermercado, né? Aí logo veio a construção, né? A venda de materiais de construção. Aí depois teve o outro supermercado, que foi aqui esse do centro, o Timbira Supermercado. E aí em seguida tivemos o gás aqui já na entrada de Timbiras, né? E assim, o outro segmento que está em projeto, né? Que está em projeto, né? Que está em projeto, é assim, eu não queria antecipar agora no momento. Vamos deixar a expectativa no ar, né? Mas é assim, eu acredito que em menos de um ano isso aí está concreto. O importante é que vai gerar mais empregos para os timbirenses. Hoje o Grupo Mendes gera quantos empregos de forma direta, você sabe? Direta, 50 funcionários. Então, esses são funcionários, né, todos de documentado, de carteira assinada, com tudo que tem direito, né? Então, assim, eu confesso, sempre foi sonho de não ter 50 funcionários. A gente, o desejo era mais funcionário. Muita gente diz assim, funcionário é dor de cabeça, tá? É muita dor de cabeça. Eu não vou dizer para você que não existe, tá? Então, assim, mas tem muita gente boa, tem muita gente que está indo porque, assim, além de precisar, ele quer, ele faz com amor. Então, nesse meio a gente encontra pessoas desse jeito, ainda encontra. Tá? E aqui em Timbiras tem muita gente assim. Eu digo que assim, nesse quesito de funcionários, aqui ainda tem muita gente boa. Até porque é o espelho, né, da empresa, é um bom funcionário, aquilo vai refletir na imagem do empresário, patrono, né, da empresa, A ou B, no caso a sua, e os clientes se sintam bem quando chegam num certo local, na Casa Mendes, ou na CM, ou lá no Gás, quando são bem atendidos, isso faz com que você, né, se sinta mais, assim, feliz, né? A satisfação, eu não sei se a satisfação é só minha, mas a gente vê um cliente alegre, rapaz, isso é maravilhoso. Aí, assim, é triste pra gente quando a gente vê o cliente satisfeito. Toda empresa, ela pode cometer falhas, tá? Então, assim, agora, o que eu sei, que as falhas que acontecem na Casa Mendes nunca assim, aquela falha assim, como é que chama a palavra aqui? Proposital. É proposital. Não é, né? A gente quer, assim, o bem da empresa, lógico. Mas, assim, o cliente, para mim, é fundamental. É tão tal que o cliente é beneficiado, né, com show de prêmios, 25 anos. São prêmios maravilhosos, né? E claro, né, que faz a alegria de muita gente, né? Realiza sonhos, né, de ter uma moto, uma geladeira, um fogão. Olha, como surgiu essa ideia do primeiro? Essa ideia, na verdade, a gente queria brindar um cliente, né? Mas é muito difícil você pegar um brinde e dar para o cliente aqui. Por quê? Porque nós, a empresa não tem condição de dar um brinde para todo mundo. E se você der um brinde, como diria assim, insignificante, isso vai até zangar o próprio cliente. Tá? Então, assim, mas eu não posso dar brinde para todo mundo. Então, aí dali dessa ideia partiu para a gente fazer um sorteio, nós vamos sortear, tá? E aí a gente vai pegar, é claro que a gente também busca uns benefícios. Não, bora procurar o final do ano, tal. Então, no primeiro momento era final de ano. E aí depois, não, a gente vai ter que mudar isso. Nós vamos botar para o aniversário. E aí hoje a gente trabalha
com esses prêmios no aniversário. Então, a alegria de ver alguém sendo sorteado é muito grande. Tem uma história nessa questão dos prêmios, né, em que eu fiquei um pouco triste. Eu fiz, né, e eu confesso o seguinte, esses prêmios são 90%, 100% custeados só com a própria Casa Mendes, sem ter ali a questão de patrocinadores por trás, né? Então tem vários brindes extra que é de patrocinador, mas os brindes oficiais são exclusivamente da Casa Mendes. Teve um ano que teve uma empresa que foi entrado em parceria e a gente ganhou uma moto para sortear. Então teve um ano que foi assim. Então, não lembro em que ano, mas eu lembro que a gente sorteou um fogão, aí teve uma cliente que foi sorteada. E aí eu fiquei muito feliz, né, naquela coisa, levar para cliente e tal, chamei os meninos e tal, vamos lá na casa da cliente, aproximadamente ali, a gente foi fazer uma entrega lá para as 7 horas da noite, mais ou menos. Cheguei, né, aí na casa da cliente e tal, eu lembro que a cliente estava lá assistindo TV, né, e aí eu cheguei, olha, você foi sorteada e tal, né, tá aqui com um fogão, né? Aí a cliente, tá bom, pois coloque lá ali do lado, ali para... E não virou, não levantou, naquele momento, a gente, de certa forma, eu estava fazendo com tanto gosto, com tanto amor ali naquele momento, que eu fiquei triste. A minha sensação naquele momento foi triste. Pensou em desistir nesse momento? A gente pensa um montão de coisa, né? Porque assim, principalmente nos primeiros prêmios, a minha intenção não era fazer divulgação, era procurar uma forma de beneficiar aqueles clientes que eram fiéis, né? retribuir, tá? E aí naquele momento ali jogou um balde de água fria, sabe? Mas assim, ali foi só um momento, passou, então depois a gente via a alegria das pessoas, isso não tem pagamento, não tem. A gente vê assim, né, um comerciante muito bem elevado, assim como você e outros aqui em Timbiras, mas muitas pessoas não sabem que por trás daquilo ali existe, né, muita burocracia, né, carga tributária, que às vezes impede, né, do empresário investir mais e gerar mais emprego. O que você pensa sobre isso para que possa melhorar e as pessoas possam gerar mais emprego, investir mais, criar mais empresas, enfim? Jota, assim, você tocou num ponto que eu diria assim fundamental, né? Então hoje a gente não quer responsabilizar ninguém, não, mas eu coloco hoje como um dos obstáculos maior são a carga tributária. Então ela é muito grande. Eu tenho certeza que a gente paga mais tributos do que o que arrecada. Não tenho nem dúvida. Assim. Às vezes eu fico... Né, e ainda tem uma outra desvantagem. Nem todo mundo paga os tributos da mesma forma. Então, assim... Os tributos aí, não, mas no Maranhão o ICMS é 18%. Olha, assim, hoje existe o seguinte, primeiro que existe o regime da empresa, né? Aí tem as suas classificações, né? Tem aquela da microempresa tal, que é esqueci aqui o nome, né? Então... São alguns nomes que agora eu não estou recordando, né? Mas aí, assim, se ela faz parte do lucro real, lucro presumido, e em todas essas categorias que a empresa
é colocada, os tributos terminam sendo um pouco diferenciados, tá? Então, o Simples Nacional era a palavra que eu queria falar. Então, o Simples Nacional foi uma forma que o governo federal achou para incentivar, ou seja, dar oportunidade para as empresas crescerem, tá? Então, ela colocou como fazendo uma igualitária nos tributos ali das empresas, né? Então, com isso, acreditava-se, né, que as empresas cresceriam, né, mais justamente, mais justo, né? Mas assim, mesmo assim eu não vejo isso ainda como uma melhor ideia. Então, assim, Simples Nacional, que é o regime básico aí, eu diria o seguinte, que também eu não... pouco normal, né? Mas que, assim, a empresa que compra e vende X hoje, né? Então ela paga uma carga tributária. Quanto mais ela compra, né, e vende, a carga ela é aumentada. Ela começa a ir aproximadamente de 4,5%, isso do Simples Nacional. Tá? Que no caso da minha empresa, ela não é do Simples Nacional. Tá? Então, assim, mas no caso das empresas do Simples Nacional, ela começa pagando 4,5%, né? Se ela vai comprar, isso aí, é 4,5%, se eu não estiver enganado. Muda muito, né? E a gente está deixando hoje um pouco mais para o contador, mas é isso. Eu sempre fui bem alinhado nessa questão de estar um pouco me familiarizando com tributos, né? Apesar de não ser contador, de não saber muita coisa, mas o tempo ali faz a gente querer aprender e a necessidade. Tá? Às vezes, eu acho que por isso que muitos negócios, né, não dão certo, né? Às vezes a pessoa diz, fulano quebrou, mas não sabe por quê, né? Então aí tem, claro que tem todo um jogo de cintura, né? A questão dos tributos mas ela não é o que define, não é o que define. Porque aí, assim, tem todo aquele outro jogo de cintura que o empresário, que o empreendedor vai ter que ter para superar. Hoje, eu vejo que tem empresas, que eu não vou citar o nome, né? Então, hoje é o ICMS, falando só do ICMS, imposto, né, no Maranhão, né? O ICMS hoje no Maranhão, ele é, como eu falei, em média 18%. Tá? Só que... É para todos os ramos, não? Não. Esse valor não, né? Esse valor? Na verdade, vendas, né? ICMS alguma coisa, circulação imposto sobre circulação justamente. Tá? Então, mas assim, o que é triste hoje é que, assim, as empresas, tem muita empresa que não paga isso. E essas que não pagam? Recebe incentivo fiscal, né? Então, alegam-se o seguinte, o que é alegado para uma empresa que não paga isso? Se eu te falar, meu pensamento, isso é um pouco meio que absurdo, né? Então, mas aqui, nós temos empresas hoje aqui no Maranhão, né, que pagam 2% de ICMS. Aí, como é que quem paga 18% vai competir? É difícil, não fica? Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, se eu tivesse hoje, né, o incentivo fiscal para pagar 2%, eu acredito que de 2 em 2 meses eu estaria abrindo um outro supermercado. Não tinha jeito. Aí, às vezes, a gente não faz as contas e não percebe isso, mas essa é a realidade. Então, assim, o governo quer beneficiar alguém, então foi criada essa lei, é uma lei. Tá? Então, a lei tem que apresentar um capital, lá um teto de capital, e também, eu não recordo aqui, mas a margem de funcionário. Agora é o seguinte, eu digo para você, às vezes uma empresa, não, eu vou me instalar e vou criar 200 empregos. Aí tudo bem. Aí ela entra e realmente às vezes chega e implanta os 200 empregos. Mas aí
vem uma outra questão. Sabe quantas empresas tem nos arredores e quantas podem perder o funcionário? Então, assim, eu digo sempre que, na verdade, desconcentrou, tirou de muitos para dar para um. Tá? Mas isso é visão, é minha visão. Tá? Muito bem. Aí estamos conversando com o Reginaldo Mendes, né, o grande empresário aqui do município de Itembiras, proprietário do Grupo Mendes, abrilhantando aqui o nosso Oitiba Podcast. Toda segunda-feira, a partir das 20 horas, você pode sintonizar aí, ó, seu celular, seu tablet, no seu computador, né, e acompanhar aqui nosso bate-papo com as pessoas, né, os amigos de Itembiras, que têm suas histórias, né, suas vitórias, seus altos e baixos da vida, enfim. Então aqui é um registro para que você possa, né, futuramente estar fazendo uma pesquisa, saber quem foi Reginaldo Mendes, o grande empresário de Itembiras. Está aqui registrado no Oitiba Podcast para você, claro, acompanhar e tirar lições importantes, né, dessa vida de luta, que não é fácil. Muitas vezes a gente pensa, a gente vê o Reginaldo, né, por aí, andando aí no seu carro tranquilamente, mas não sabe, né, o tanto que esse homem sofreu para chegar onde chegou hoje, né? Reginaldo? Foi muito difícil, né? Eu ouvindo, falando isso, eu não tenho bem, exatamente assim quantos anos eu passei para comprar o meu primeiro carro. Depois, né? Isso depois que eu consegui me efetivar no município. E quantos anos depois eu já tinha a empresa. Eu não sei quantos anos depois eu passei para comprar o meu primeiro transporte, né? Foi uma moto, na verdade, comprei uma moto. E aí, assim, mas quando eu comprei, a gente às vezes ouve um bocado de coisa ainda, né? Os comentários que a gente não deixa de ouvir, né, Reginaldo? Ouve, mas assim, quem conhece Reginaldo mesmo a fundo, lá das origens, sabe que foi uma das coisas que eu sempre fiz questão de demonstrar, assim, sinceridade nas coisas que eu faço, honestidade. Então, assim, essas coisas para mim, assim, tento manter as minhas palavras sempre. Então, assim, a minha visão de hoje pode não ser a visão que eu vou ter lá daqui a 5, 10 anos. Isso é uma coisa que pode mudar, né? Mas, assim, eu tento manter a minha palavra, eu tento cumprir. Então, sempre foi assim. Às vezes eu costumo dizer assim, rapaz, nem que dê prejuízo, mas eu já disse. Então, não errei não, mas eu já disse, eu vou ter que cumprir. Isso é uma coisa que a gente tem feito aí no longo desses anos. Agora, Reginaldo, você passou por momentos difíceis com relação à sua saúde, né? Relate pra gente como tudo aconteceu e como foi passar por tudo aquilo. Silvio, saúde, o ser humano ele é frágil, tá? O ser humano em geral, por mais que suba a cabeça que é o super-homem e tal, mas é assim, basta uma pequena coisa e afeta toda a estrutura. Tá? Então, eu sempre trabalhei muito e nesses períodos de empresa que a gente tem aí, eu ia para junto dos meninos. Quando era para descarregar um caminhão, eu ia para junto com eles. Era para carregar um caminhão de tijolo, eu ia junto. Fiz isso muitas e muitas vezes. Tá? E assim, eu gostava, e eu gostava também. Gostava daquela coisa de estar no meio. Eu lembro de uma cenazinha que aí, quando eu mudei de local, que houve as ampliações do supermercado da Casa Mendes, então, assim, muitas daqueles trabalhos, daquela construção, fui eu que fiz, tá? Então, assim, aquele piso, agora não, já mudou, o outro piso, né? Então, assim, mas o primeiro piso, quem botou foi eu. Cerâmica, quem botou foi eu fazia o serviço até, que eu diria assim, um pouquinho exagerado, né? Aquela coisa assim. Então, que eu acredito que a gente tem que estar sempre, não precisa exagerar não, basta a gente ir no tempo mesmo, tá? Então, assim, mas eu trabalhei muito, fiz isso, às vezes quando eu trabalhava
Eu lembro assim, estava trabalhando, aí chegava um representante, pô, eu queria falar com o seu Reginaldo, eu lá trabalhando, né? Aí falava comigo, pai, me falaram que o seu Reginaldo está por aqui, eu queria falar com ele. Aí aconteceu muitas vezes, né? Aí eu digo, pronto, pois sou eu mesmo. A pessoa quase caía, né? Aquela situação. Então, após esse momento, eu fui para o Piauí, consulta, rotina, né? Então, na época, assim, eu não lembro, eu fui acompanhando, né? Não recordo muito bem, mas eu fui acompanhando e resolvi fazer uns exames, né? Check-up, né? Isso, justamente. E aí, na época, minha próstata deu alterada e tal, né? Mas pediram para fazer tirar uma amostra e tal, assim, o homem faz um exame dolorido, sabe? Aquela coisa que não alguns reagem melhor, né? E aí no momento eu fiz tudo normal. Aí passou ali uns 2, 3 dias, né? Então aí quando eu retornei para Timbiras, estava no Piauí, retornei para Timbiras. E aí eu tive aqui umas crisezinhas, já muito decorrência também, até do exame mesmo, né? Então aí foi aquele momento, as plaquetas começaram cair, aquela coisa, né? Eu ouvia, tinha muita história também, aí eu lembro que a pessoa, rapaz, o Reginaldo tem condição e ele está nesse hospital, né? Então assim, mas assim, a minha vontade não era de estar naquele hospital. A minha vontade era realmente estar onde tivesse o melhor tratamento. Aí o Dr. Boba, o Dr. Antônio me visitou até, né? E aí eu queria sair daqui do hospital, já também porque eu não me sentia bem, esperando o resultado de uma biópsia, que isso eu digo que é uma, como é que chama? É um teste psicológico muito grande, porque tortura, né? É uma tortura, ó. É assim, agora eu digo que agora está até mais natural, né? Mais natural, porque tudo enquanto se pede biópsia, né? Tá. Mas aqui naquele momento não era, não. Eu estava apavorado. Essa era Psicologicamente estava. Então, assim, quem me viu assim, viu que eu abati mesmo, abati. E aí o doutor Antônio conversou muito comigo, aí ele disse, Reginaldo, aí eu disse, doutor, né, me diga uma coisa, você é profissional, assim, além de profissional, Experiência. A experiência conta muito, né? Então, me diga uma coisa, tem um local que eu possa, que você indique que eu possa ir, tá? É melhor eu sair daqui? Aí ele disse, Reginaldo, é o seguinte, eu como médico, né, olhando aqui os teus exames, eu te digo o seguinte, se você quer sair daqui, tudo bem, mas nesse momento não. Você aguarde, aqui é o melhor lugar que você poderia estar. Então, não precisa você ir para... depois que você passar esse quadro aqui, aí você pode procurar. Então, aí eu passei ali aproximadamente quase 30 dias hospitalizado, né? Saiu a biópsia também, né? Então era tudo benigno, não tinha, né? Isso aí é o melhor remédio, o melhor medicamento e tal, né? Apesar dela ser crescida, mas não tinha nenhuma coisa assim naquele momento para assustar, né? Então, aí foi indo, mas aí foi muito medicamento. Aí quando eu melhorei, né, que eu saí da internação, volto para o Piauí, e aí era no Hospital São Marcos, e assim, lá o médico olhando a medicação que foi passado aqui, ele disse, rapaz, esses medicamentos aqui são excelentes, ó. Então, assim, em momento algum teve aquela... E é isso, é um pouco dessa história. A gente tem sofrimento, assim, tem superação, tem tristeza. Graças a Deus, alegria, né? Tá bem hoje. Estou bem. Saúde. Entendeu? Agora, resumindo, assim, em toda essa história que a gente ouviu, todo esse relato, que lição você tira de tudo isso?
Olha, é assim, eu até te apontei, né? Nós seres humanos, a gente precisa de muitas coisas, né? Assim, mas a gente precisa, eu diria que a gente precisa viver. Agora tem muita gente que interpreta isso um pouquinho assim, que não é o meu pensamento, né? Porque tem pessoas que interpretam que o viver é pegar o que tem, ir para uma farra e fazer, e aprontar, né? Então, eu penso diferente. Viver é você encontrar no meio algo que te faça feliz, que preencha, né? Então, assim, eu vou numa praia, vou na coisa, gosto. Mas não é também, assim, o pico da coisa, né? Então, assim, primeiro aqui o Nordeste é muito quente, né? Então a gente sabe aí. Então uma águazinha cai muito bem, mas eu não gosto também do sol, daquele sol bem intenso, não. Hoje a gente tenta fugir um pouco, né? Às vezes a pessoa, né, olha assim pro Reginaldo e pergunta, pai, será que o Reginaldo é feliz? Né? O que é felicidade para você, Reginaldo? Primeiro, assim, eu acho que a nossa felicidade está na nossa família, tá? E assim, eu digo que eu sou feliz, tenho 3 filhas, tá? Uma esposa que tá sempre ali do meu lado, né? Ainda tenho pai vivo, mãe viva, né? Os irmãos todos aqui. E assim, isso já é uma grande coisa, tá? Isso é. Aí tem aquelas outras coisas que você vai buscando, algo que você curte, né? A tua felicidade não está naquilo que o outro gosta, é no que você gosta. Às vezes é assim, não, o Reginaldo saiu para pescar, né? Saiu para pescar, mas esse menino não tem juízo, não. Eu não gosto da bolinha, não, né? No início até joguei, entendeu? Mas assim, a bola saía um pouco e eu corria atrás, aí eu caía logo. Não conseguia alcançar a bola. Não, a bola a posição do Maldita Reginaldo. bola redonda, se fosse quadrada, né, Reginaldo? Para, Reginaldo, a gente quer agradecer a sua participação aqui, foi muito bom o nosso bate-papo, mas antes da gente encerrar, o Silvio Ramon tá doido para fazer uma pergunta, ele gosta, né, de finalizar com essa pergunta sobre política. Silvio Ramon, fica à vontade. Você já pensou de entrar na política? Que conversa, né? Conversação aí vai e vem, resume, termina em política. Reginaldo, essa pergunta que muitos já até te indicaram em redes sociais e tal. Essa pergunta é uma pergunta um pouquinho assim, difícil para mim, né? Então, você não é a primeira pessoa que está fazendo, e agora a gente está aqui nesse momento, né, dialogando, conversando, tá? Então, eu tenho medo, tá? Quando fala na política, eu tenho medo, primeiro porque é desafio, tá? Eu entendo que a política hoje ela é desafiadora, em todos os sentidos. É desafiadora, primeiro, no seu próprio caráter, ela desafia, tá? É desafio pelos os muitos afazeres que você vai ter, tá? É desafiante pela mídia, pelo o volume de pessoas que existe, tá? Então, assim, é difícil eu entendo que é muito difícil se agradar a todos, tá? Então, por esses motivos, me assusta um pouco, tá? Eu já pensei e tal, eu confesso a você que sim, já pensei, tá? Já pensei, e assim, mas eu sempre, tem uma coisa que eu sempre me coloco assim, porque se eu tivesse aqui a plena certeza, tá, que eu conseguiria fazer um dos melhores trabalhos que Timbira já viu, eu já teria lançado, porque assim, eu gosto dessa cidade,
Tá? Isso é uma coisa, isso é fato, é tão tal que foram 3 anos que eu passei fora daqui, mas 3 anos que assim, que eu queria porque queria estar voltando. Eu gosto de ver uma rua arrumada. Então são coisas minhas. Eu lembro que eu estava fazendo, tem um pequeno calçamento ali do lado do meu comércio, eu estava fazendo, rapaz, é o prefeito que está mandando, tal, aquela coisa, não. Mas eu queria ver, além de estar me beneficiando, ia fazer um ambiente um pouco melhor, tá? Eu ia inclusive até mandar asfaltar um pedacinho, um pouco daquela rua ali, né? Eu achei o orçamento muito alto ali. Então, só assim, para emendas mesmo. Tipo assim, pensar, é lógico assim, eu não quero estar colocando isso, não, futuramente, não, é assim, porque eu entendo que todos, assim, a gente às vezes tem a nossa forma de ajudar. Pode ser que a minha ajudar seja só construir um emprego, arrumar um emprego para alguém, sem que seja no público. Então, para mim isso já é satisfatório, assim, eu não tô contente hoje de ter só os 50 empregos, não. O meu objetivo é chegar a bem mais longe do que isso. É tentar deixar um pouco do meu eu aqui na minha cidade, na nossa cidade, porque eu vejo aqui todos aqui, o Jota, o Silvio aqui, nunca vi ou ouvi vocês falar, não, eu vou viajar porque eu quero, eu não aguento Timbiras, não. Eu vejo assim, vocês querendo que Timbira melhore, e é isso que a gente quer. Agora sim, candidatura política mesmo, futuramente eu não vou dizer nada para vocês, assim, porque eu mesmo não tenho essa certeza, né? E só o tempo dirá, né? Só o tempo. Coisa que isso aí é o tempo mesmo, tá? Muito bem, então o Oitiba Podcast é isso, é conversa, é um bate-papo bem agradável, com pessoas que têm histórias para contar, né, Silvio Ramon? Silvio Ramon também tem muita história para contar, vai ser o nosso próximo entrevistado aqui no Oitiba. Nosso diretor também tem muita história para contar. Eu acho que o dia dele também vai chegar, né? Então, Reginaldo, muito obrigado pela sua participação, a gente agradece muito. E para finalizar, você como um grande empresário, né? Eu acho que muitas pessoas também que querem empreender, se inspiram no Reginaldo Mendes. Qual mensagem você deixa para a gente finalizar o nosso podcast? Olha, para quem quer empreender no município de Timbiras. As pessoas que estão nesse momento nos assistindo, tá? Eu quero dizer assim, não é fácil, tá? Mas você tem que idealizar. E a partir do momento que você fizer isso, você tem que perder o medo e ir adiante, colocar. Então, por mais que A ou B diga para você isso não dá certo, são coisas que só o futuro pode responder. Então, assim, se você tem alguma ideia ou algum desejo, algum sonho para realizar, busque, vá atrás. Porque, assim, todos aqueles que não tentaram continuam no mesmo local. E as pessoas que de sucesso hoje, eles saíram desse comodismo e entraram na batalha. É uma coisa que, assim, eu diria muito que depois de você galgar ali o seu primeiro espaço e o primeiro degrau, e você vai, segue e assim, você só não pode acomodar muito ou dizer que eu cheguei no topo e daqui eu não tenho a possibilidade de regredir. Aquele momento ali é assim, todo empreendedor tem que estar empreendendo o tempo todo. Muito bem, então com essa mensagem, né, Silvio, a gente finaliza aqui o nosso Oitiba Podcast e diz para você, né, que segunda-feira nós temos mais um convidado e você, claro, acompanha a gente aqui. Ok, obrigado.